Descanse na providência e não na previdência. Jesus, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, ele nos ensina algumas lições importantes sobre descansar na providência e não na previdência. O que significa previdência? Não estou me referindo, obviamente, àquele órgão responsável pela Seguridade Social, o INSS, a aposentadoria. Não é sobre isso que estou me referindo. Estou me referindo ao sentido lato da palavra de previdência, que significa uma tentativa de ter um conhecimento antecipado sobre o futuro. Tentativas essas que geram em nós ansiedade, gera em nós instabilidade emocional, preocupação, enquanto que providência é os meios, os recursos necessários para um determinado fim, para a solução de um determinado problema. Uma é originada no medo, na insegurança, e a outra tem a sua origem na fé e na confiança. E Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, Jesus pede-nos algumas coisas de nós para que possamos depender da providência de Deus e não da previdência. Em primeiro lugar, o que ele deixa claro nas suas palavras é que nós precisamos confiar na providência divina e não na previdência humana. Nós somos muito impelidos a confiarmos muitas vezes nos recursos que nós temos, e quando esses recursos são escassos, nós entramos em um estado de crise existencial. Enquanto a providência de Deus é aquilo que nós precisamos em todos os momentos da minha vida. Jesus vai dizer o seguinte, versículo 25: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celestial as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que todas elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem se fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não fará ele muito mais com vós, homens de pequena fé? Jesus, ele censura aqui nessas palavras a falta de confiança na providência de Deus. Ele deixa bem claro que, assim como as aves do céu, a erva do campo, elas dependem exclusivamente da dependência de Deus, assim como nós também deveríamos depender. A segunda lição importante que Jesus tenta nos mostrar é, em segundo lugar, precisamos viver por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Continuando a leitura, versículo 31. Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele nos convida, de fato, a vivermos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Ele usa algumas figuras aqui para esclarecer a sua narrativa, como comida, bebida, vestuário, para nos mostrar de que essas coisas
por mais essenciais que sejam a nossa sobrevivência, elas não são fatores determinantes para a nossa vida. O fator determinante para a nossa vida é Deus. Esses elementos aqui são as bênçãos que Deus usa para nos tornar vivos e nos sobrevivermos no mundo em que nós estamos. Mas nós não dependemos deles exclusivamente para nós vivermos. Nós dependemos de Deus. Algumas pessoas, quando leem essas passagens aqui, ela pensa, será que Jesus está desencorajando o trabalho? Será que Jesus está incentivando a irresponsabilidade, a sermos pessoas perdulárias, a pessoas preguiçosas que não procuram o trabalho, que não vão atrás da comida, que não se importa com o vestuário? Não é verdade. Jesus não está ensinando isso. O que Jesus está tentando dizer é para nós não vermos essas coisas como fim em si mesmas, mas de olharmos para Deus, que é o Deus da providência. É Ele que é o fim em si mesmo. Essas coisas são os meios pelos quais garantem a nossa sobrevivência, a nossa vida. Mas o fim em si mesmo das nossas vidas é Deus. Uma pesquisa feita com norte-americanos alguns anos atrás pesquisou qual era a maior preocupação dos estadunidenses. Eles responderam que a maior preocupação deles era a aparência. Eles estavam essencialmente preocupados como estavam com aquela roupa, como estavam bonitos ou como eles estavam esteticamente aparecendo para os outros. Obviamente, eu tenho certeza que talvez não seja mais essa preocupação dos estadunidenses, principalmente depois do ataque às torres do World Trade Center e também depois da onda do Covid-19. Certamente também não são iguais as nossas preocupações. Existem preocupações que são permanentes, existem aquelas preocupações sazonais, que dependem das circunstâncias, do momento que nós estamos atravessando na nossa vida. Mas sejam elas quais forem, nós somos desafiados por Jesus a confiar na providência de Deus e não na previdência humana. Jesus conclui a sua narrativa dizendo o seguinte: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará todos os seus cuidados. O que eu e você temos hoje é o agora. E no agora que eu e você temos, nós podemos, sim, nos agarrar na providência divina, nos descansarmos na providência divina. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.